Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento do Rio de Janeiro. Quem vai introduzir o assunto é o nosso velho conhecido Fernando Valverde. Fernando Valverde, ele é uma das pessoas que mais colaborou com a instalação desse curso dentro do IPP, o convênio que nós fizemos entre o IPP e a Escola Nacional de Saúde Pública. E hoje ele está trabalhando nesse projeto. Ele vai explicar, mas juntamente com ele tem o Cláudio Crispim e a Emily. Eles também vão fazer uma abordagem sobre o projeto. Nós temos a presença aqui da Denise Alcântara, que é da coordenadora da Escola de Arquitetura, do programa. Eu sou professora do programa de pós-graduação de Desenvolvimento da Universidade Federal Rural e professora de Arquitetura e Urbanismo no curso de Arquitetura. Ah, certo. E aí, na pós-graduação, nós temos mestrado e doutorado para quem se interessar em trabalhar. Sempre com instituições abertas a cada. Então, vamos lá. Eu queria só falar que o Valverde, além de ser um dos principais articuladores da vinda do nosso curso para cá, no IPB, ele também participou da criação desse auditório em homenagem ao Carlos Nelson, né? Isso. Então ele está de volta para cá. Bom dia, pessoal. A gente está com esse microfone porque a gente está com um convidado também do Instituto de Arquitetos, que é o Nicolas, que vai gravar para divulgar na rede do IAB. Se vocês quiserem chegar mais para frente também, caso não estejam escutando bem, e também a imagem não está muito boa, né? Então, mas enfim, como a Cláudia e o Jorge falaram, né? Para mim é muito especial estar nesse auditório, no IPP, que eu trabalhei durante muitos anos. Ano passado eu dei aula, né? Eu recém tinha saído do Instituto Pereira Passos, atualmente sou arquiteto da Secretaria de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, mas como o professor Jorge já disse, né? Hoje nós valorizamos nessa aula, né, a experiência desse Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, que é um projeto de geração cidadã de dados, né, que é coordenado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro. Tá? Eu vou passar para os meus colegas Cláudio Crispim e Emily falarem rapidamente do que é o IAB, né, e do porquê a gente está nessa iniciativa antes da gente falar desse projeto do Instituto. Sim, mas já para falar. Bom dia a todas e todos, nem falei. Bom dia, pessoal. Eu sou a Emily, como o Valverde falou, né? Fui vice-presidente da gestão passada, que terminou no ano passado de 2025, vice-presidente de Relações Socioculturais, e estou, né, no IAB já há um tempo. Desde, acho que 2020, aqui no IAB do Rio de Janeiro. E também conheci, né, o OCA, né, através dessa participação no IAB. O IAB acho que a gente pode passar para do IAB, né? O IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? A gente está falando do Departamento do Rio de Janeiro. É uma instituição centenária, né? Tem mais de 100 anos de atuação, sempre voltada às práticas, né, de pensar a cidade, de dialogar sobre as questões que envolvem a cidade, as políticas urbanas, né, em toda a sua diversidade, e também com essa responsabilidade social, né, dentro da arquitetura e do urbanismo, né, de contribuição para a sociedade. Então, nós temos diversas formas de atuação dentro do Instituto, através de comissões, através de grupos de trabalho, através de projetos específicos. Então, eu, como estava, né, nessa parte sociocultural, a gente realiza, né, segue realizando
palestras, debates, a gente também tem uma plataforma de cursos. Então, o IAB é essa instituição, né, centenária, que está em quase todos os estados, né, do Brasil, e tem também o Departamento Nacional. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como que é a estrutura no estado do Rio de Janeiro, né, da qual nós fazemos parte. Aí, vou nessa parte também, né? Bom, aqui está a nossa área de atuação, né, hoje, delimitada. A gente tem núcleos no estado do Rio de Janeiro, então, além do departamento, né, que tem sede aqui, está bem aqui pertinho, né, na Rua do Beco do Pinheiro, no Flamengo, onde fica a sede, a gente também tem os núcleos espalhados aí pelo estado. Então, a gente tem o núcleo região dos Lagos, né, que pega toda essa região dos Lagos, tem o núcleo Búzios, que está ali também na região dos Lagos, né, um núcleo até anterior. Temos o núcleo leste metropolitano, que pega ali Niterói, São Gonçalo. Também temos o núcleo Petrópolis, que é um núcleo também, né, bem antigo, embora Petrópolis faça parte, né, da região metropolitana, ele tá ali também como um núcleo que atende mais a região serrana, né, discute mais as questões da região serrana. E o núcleo Baixada Fluminense, que tem esse nome, Demetria Anastasakis, né, em homenagem a esse arquiteto. Então, nós temos esses eixos de atuação, a gente também tem representação, né? Temos uma representação lá em Vassouras também, né? Mas a gente não tem outros núcleos ainda que a gente gostaria de ter em outras regiões do estado, porém a gente tem diálogo também com essas regiões através de outros parceiros. E aí, nesses núcleos, né, tem diálogos assim, mais territorializados sobre questões locais de cada um desses municípios que envolvem, e na sede a gente tem as discussões do estado como um todo, né? Embora a gente tenha muita discussão sobre a capital também, né? Enfim, estamos muito próximos dos debates que acontecem na cidade, mas a gente também tem uma discussão estadual, toda, né, fluminense. Acho que é isso, pode passar. Acho que agora já vai para... Bom, gente, para falar do observatório, eu queria dizer para vocês como que essa ideia de criar um observatório da política urbana fluminense no IAB surgiu, tá? Então, antes de mostrar isso, né, um pouco contextualizar a nossa participação enquanto profissionais com atuações diferentes, né, dentro do mundo aí do urbano, né? Como a Emily colocou, né, o IAB é uma organização não governamental, tá? Então todos nós temos nossas atividades profissionais, né? A Emily recentemente trabalhou na Câmara Municipal, o Crispim trabalhou no ONU Habitat, num projeto também da Federal de Regulação Fundiária. Eu sou arquiteto concursado da Prefeitura, trabalhei aqui no IPP, atualmente na Secretaria de Meio Ambiente, mas enquanto seres sociais, né, e ativistas, né, das lutas urbanas, nós também acompanhamos de forma crítica tudo o que acontece em relação às políticas públicas. E o IAB é o espaço onde a gente faz essa discussão dessas políticas que afetam as cidades do estado do Rio de Janeiro, tá? Normalmente, as entidades de classe, principalmente no estado do Rio, elas todas têm sede aqui na capital. Então, elas focam muito no debate do que acontece na capital, mas o IAB é uma entidade, não é um órgão, é uma entidade estadual e tem que olhar para o estado todo. Então, através dos núcleos e através desse projeto do observatório, foi uma das formas que a gente encontrou de mergulhar, né, de se aprofundar na realidade das políticas públicas nos diferentes municípios. Mas a ideia do observatório, ela começa um pouco antes, em 2020, quando o IAB convoca entidades da sociedade civil, das mais diversas, tá, para discutir uma carta manifesto com vistas às eleições municipais nos municípios fluminenses no ano de 2020, tá? Então, a provocação foi que, assim, muitas entidades, não apenas o Instituto de Arquitetos, mas a OAB,
as organizações de outras entidades profissionais ou entidades de lutas pela moradia, todo mundo, em período eleitoral, todo mundo, uma forma de dizer, mas as pessoas se reúnem para apresentar cartas aos candidatos, reivindicando a criação de políticas públicas ou a implementação das que existem, né? E acaba que a cada 2 anos as entidades fazem esse esforço de debater propostas para a cidade. Digo a cada 2 anos porque a gente tem eleições municipais, tem eleições estaduais. E no final, quando você olha para trás, olha no retrovisor, a gente vê que as propostas muitas vezes se repetem porque elas não foram atendidas, né? E a gente acaba apresentando novamente. Então a gente percebe que é um esforço muito grande de identificar demandas nas políticas públicas, né? Nosso foco é nas políticas territoriais, urbanas territoriais. No caso do Instituto, também é o foco de muitas entidades de luta urbana, né? Então, naquele ano, a gente pensou em fazer uma carta-manifesto, mas, ao mesmo tempo, já pensar no monitoramento daquelas propostas ao longo do tempo. Então, surgiu a ideia de fazer essa carta-manifesto à cidade que queremos, seria apresentada aos candidatas e candidatas às prefeituras e à vereança nos diferentes municípios, a partir, digamos assim, da incidência tanto dos coletivos que colaboraram na construção da carta, quanto dos núcleos do IAB, né? Cada um poderia, na sua cidade, ver quais eram as propostas prioritárias para a sua realidade. A gente viu que essas propostas tinham aderência aos objetivos de desenvolvimento sustentável, identificou alguns deles mais afetos a essas políticas, e a partir de uma discussão nesse coletivo, nós definimos 4 grandes eixos. Um que seria planejamento e gestão democrática da cidade, o outro seria habitação social e acesso à terra, o outro saneamento básico e meio ambiente, e o último mobilidade urbana, né? E como eu disse, né, o objetivo seria fazer o monitoramento dessas políticas nos municípios fluminenses, tá? Esse esforço que a gente fez na Carta Manifesto, já desde as primeiras edições do Circuito Urbano, hoje à tarde, provavelmente, o pessoal do ONU Habitat vai falar dessa atividade que eles fazem, inicialmente era anual, agora acho que é bienal, não é isso? E nós, já numa das primeiras edições, falamos desse movimento da Carta Manifesto e teve esse produto tão bonito de uma facilitadora gráfica, né? Que a gente usa muito nas nossas apresentações, né? Que mostra essa atividade colaborativa de debater, discutir a cidade, né? E na primeira edição, como foi essa primeira edição da Carta Manifesto, foi uma coisa muito atípica, porque nós nos reunimos em janeiro e em março veio a pandemia. Então nós trabalhamos virtualmente essa discussão, as entidades apresentando propostas, né, compartilhamos num drive as propostas e fomos analisando em reuniões online, né, até chegar na carta, e nós chegamos em 170 propostas, né. Como era um esforço colaborativo, realmente foi um número muito alto de propostas. Organizamos por temas e subtemas, tá? E aí em cada município pessoas dessas entidades do IAB apresentaram aos seus candidatos, né, tentando influenciar nos programas de governo nos respectivos municípios, tá? Tanto para vereadores quanto para prefeitos. A gente teve 30 entidades signatárias do manifesto. Aí, quando chegou em 2024, nós pegamos... e aí, nesse intervalo, depois eu vou falar, surgiu o OCA. Logo na sequência da publicação da carta, né, uma das propostas era criar um observatório, né? Então, na sequência, surgiu o observatório. E aí, em 2024, novo período eleitoral, né, nós juntamos mais entidades, procuramos de novo as entidades, aí chegamos a 40 entidades, né, depois vou mostrar as logos delas, e aí pegamos aquelas propostas, sabíamos que eram muitas, 170, para um candidato, até para ele ler as propostas, né, já a gente sabe como é que funciona e era demais para eles. Então, como as propostas, ao serem formuladas, elas olhavam para a mesma realidade, muitas propostas eram redundantes ou coincidentes. Então, nós fizemos um esforço de reduzir as propostas. Nós temos
dentro dos 4 eixos que eu mencionei, temos 14 subtemas, vou mostrar quais são. E aí, submetemos aquelas propostas todas, fizemos um esforço de síntese, submetemos as entidades e escolhemos 2 propostas para cada subtema. Então, chegamos a 28 propostas, algo mais palatável, né, para um candidato ler e se manifestar. Nós tivemos experiência já de alguns candidatos assinarem, fizemos um abaixo-assinado, que o candidato, digamos assim, se comprometia a lutar pela carta como um todo, ou ele escolhia as propostas que ele apoiava. Fizemos um Google Forms para isso, né? A gente não sabe o quanto essas propostas, tivemos a atuação deles, né, tiveram efetivamente uma atuação. Mas só o fato de saber que um candidato teve contato com aquela proposta e incorporou no seu programa, para a gente já é um avanço nesse momento. Aqui a gente tem um link, né? Depois eu vou passar essa apresentação, nós vamos passar a apresentação para vocês, tem um link da carta que está no site do IAB, né? Esse foi o conjunto de entidades que assinaram, né? A gente tem uma diversidade muito grande, tem Pastoral da Moradia das Favelas, Pastoral de População em Situação de Rua, a ONG Teto, CAERD, o SARD, Fundação Bento Rubião, o CAL, Fala Cari, Asbeia, tem instituições acadêmicas, LEDUB, tem o IPUR, né, IBDU. Então, para a gente foi importante. E essas entidades, por sua vez, né, nos seus debates de políticas públicas, seus debates pré-eleitorais, eles têm como ponto de partida para suas discussões também essa carta, né? Por exemplo, 2 semanas atrás, nós estivemos na Catedral Metropolitana aqui do Rio, num evento convocado pela Pastoral da Moradia e das Favelas, e eles optaram no eixo de moradia digna a partir das propostas da Carta Manifesto, para a partir daí as pessoas colaborarem em uma carta que vai ser apresentada pela Igreja Católica, pela Pastoral, a todos os candidatos ao governo do Estado. Então, para a gente é importante saber que esse esforço está tendo um resultado. E a gente fez campanhas também de divulgação. Os eixos, né, se desdobraram, aqueles eixos iniciais. Então, no eixo política urbana e gestão democrática da cidade, nós temos planos, gestão e transparência, participação social, direitos, redução da desigualdade e desenvolvimento. E aqui um parênteses. A gente já viu vários observatórios, acadêmicos ou não, que monitoram a existência de planos para as políticas públicas. Mas uma das conclusões nossas, e vários especialistas falam isso, né? Raquel Ronick fala isso, Flávio Vilar falava isso, que a existência simples e pura dos planos não é suficiente para você achar que aquele direito está garantido. Mas eles são instrumentos, são ferramentas. Então, nós, no observatório, depois o Crispim vai falar disso, nós não monitoramos apenas se um determinado plano, cuja existência legal é obrigatória, né, está elaborado, mas a gente precisa olhar se há transparência na gestão daquele plano, daquela política, se há participação social, se há conselhos, né, e o quanto a efetivação daquela política pública está contribuindo para transformar a realidade daquele município, né? A gente sabe que tem vários diagnósticos sobre a situação das cidades, do Estado, nos diferentes temas, e uma das inspirações nossas foi justamente o mapa da desigualdade que a Casa Fluminense faz para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E eles têm uma forma de comunicação muito interessante, porque eles, ao mesmo tempo que mostram, né, a situação, por exemplo, em relação à moradia, déficit habitacional, ou número de residências chefiadas por mulheres versus renda, né? Então, a gente associa também as propostas das políticas públicas, né, a essa realidade local. Eu acho que o caso da Casa Fluminense com a região metropolitana é o tipo de diagnóstico que poderia ser aplicado para outras regiões do Estado. Mas, enfim, e aí a gente, no eixo de habitação, interesse social e acesso à terra, a gente trabalhou com direito à cidade, à moradia digna e participação,
planejamento, financiamento, gestão e transparência, produção e acesso à moradia, urbanização, regularização e melhorias habitacionais em assentamentos populares e assistência e assessoria técnica para moradia. Esses subtemas, né, eles foram resultado da classificação das propostas que surgiram. Não é que tenham que ser esses temas, mas as propostas que foram apresentadas como sendo as principais demandas das entidades que participaram nos levaram a essa classificação. Na parte de meio ambiente e mudanças climáticas, nós tivemos propostas na área de saneamento e segurança hídrica, mudanças climáticas e agricultura urbana e segurança alimentar. E, finalmente, em mobilidade, nós tivemos propostas de gestão, transparência e participação, transporte público de qualidade e mobilidade ativa, microacessibilidade e segurança viária, né? Feito esse trabalho todo, né, nós fizemos uma campanha de incidência nas redes sociais. Na época foi até a Emily que preparou os cards para a gente publicar nas mais diferentes mídias, né? Então, uma síntese daquela proposta e a proposta detalhada. A gente sabe que a linguagem hoje de comunicação, de propostas para as políticas públicas, ela tem que chegar com apelo visual, com uma frase sintética, e aí depois você explica como é que é a proposta que você está fazendo. E aí, quando nós chegamos em 2 propostas por subtema, né, nós publicávamos... Opa, voltei. Nós publicávamos o tema e as 2 propostas. Tá? E, finalmente, depois desse esforço todo, nós fizemos um lançamento público no IAB, né, com as entidades parceiras, fazendo a devolutiva, né, daquele esforço. Eu acho que a partir de agora já vem o observatório. Oi. Sim, claro. Essa carta manifesta está disponível? Está disponível no site do IAB. Procurei um artigo. Vamos verificar. Tá, assim, não aparece carta manifesta. Tá. Vamos checar. A Emily está olhando aqui o link, ela vai falar. Tá. Obrigado, Valverde. Nicolas, eu posso falar com o microfone aqui no bolso? Posso jogar aqui no bolso? Ele vai. Obrigado, Valverde. Tá bom. Obrigado, Denise, pela presença aí, por ter vindo de longe. Aí, Denise, nossa professora, colega. Em breve a gente vai ter uma parceria com a Rural e a Denise vai participar com a gente. Obrigado pela presença. Pessoal, estão me ouvindo aí de trás? Todo mundo ouvindo? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cláudio Crispim, sou arquiteto urbanista. Estou aqui junto com os colegas Valverde e Emily para falar um pouco sobre o observatório, né? A gente chama de carinhosamente pela sigla, que é o OCA, né? Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense. Eu acho que o Valverde foi até um pouco resumido assim, no sentido de falar sobre a importância do observatório para a estratégia do IAB, do Instituto de Arquitetos. E para você essa parte. Obrigado. Porque o observatório tem uma importância estratégica para o IAB, o Valverde já falou um pouco sobre isso, porque ele é um programa do IAB, na verdade, que ele tem como objetivo tirar o IAB um pouco da sede, que fica aqui perto, para todas as cidades, os 92 municípios do Rio de Janeiro. Então ele participa também enquanto produto, mas ele também é uma estratégia do IAB para alcançar esses lugares que muitas vezes a gente não chega, porque eles têm uma relevância econômica menor, um público menor. Então, dentro do IAB, a gente fez o observatório para atingir esses lugares, né? Falamos bastante aqui já dos antecedentes da cidade que queremos, né? A Valverde falou. Importante também ressaltar que o que a gente faz aqui, né, é um trabalho voluntário. Então, todas as atividades que a gente faz aqui, junto ao Observatório e ao Instituto, são atividades voluntárias. E a gente aqui está falando de um dos departamentos do IAB, que é o Departamento do Rio de Janeiro, mas o IAB, o Instituto de Arquitetos, tem representação em vários outros estados do Brasil. E aí tem antes de começar aqui a falar sobre o observatório, tem uma iniciativa muito legal do IAB do Rio Grande do Sul, que envolve mais a parte de saúde, inclusive, que é o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. É um programa muito importante lá, né, que é coordenado pelo IAB do Rio Grande do Sul, que faz com que o Instituto de Arquitetos, de atuação voluntária, participe, aí sim, do dia a dia da população. Eles estão fazendo projetos lá para 1.500 casas que vão receber banheiro. Imagina você morar numa casa sem banheiro, né? É um programa que vai colocar banheiro nas casas dessas pessoas que são selecionadas, e tem o apoio também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo lá do Rio Grande do Sul.
O IAB também participa de outras iniciativas dessas pelo Brasil, e o OCA, ele não é tão diretamente ligado com a área de saúde, mas a gente entende que para vocês que são do curso de gestão e saúde, a gente estava lendo a ementa hoje mais cedo para ver como é que isso podia colaborar com vocês, né? E vocês têm isso descrito na ementa do curso, que fala sobre a gestão e crítica das políticas públicas, né, dentro do curso de vocês. Então, isso é a base do curso, e acho que é uma coisa que o OCA tem muito a colaborar sobre como não só analisar essas políticas públicas, mas também extrair delas indicadores e levar essas políticas públicas a quem mais precisa, né? Acho que é o segundo ponto e um dos mais importantes do OCA, é não ficar só na observação, é levar também a ação lá na ponta para quem precisa. Então, acho que isso vai ser relevante para vocês também, para entender como é que foi essa nossa dinâmica, aonde que a gente já chegou. E até um pouco mais para frente da minha fala, eu vou convidar um voluntário nosso, que é o Bernardo, que está aqui hoje. Obrigado, Bernardo. Para ele falar um pouquinho sobre como foi a participação dele enquanto pesquisador do observatório, o que ele encontrou, quais foram as dificuldades quando você vai estudar a política pública, desde a coleta do dado dentro de um site ou tentando falar com algum gestor daqueles, até a publicação dessa política, né? Pela trajetória que foi passada aqui para a gente, de cada um de vocês, né, e pelo lugar onde vocês trabalham hoje, a gente viu que tem muitas pessoas aqui que já são da área de saúde, tem outras que não são, né, que são arquitetos e urbanistas também, geógrafos, tem farmacêutico, né? Então, a gente vai ter um espaço também aberto no final para as perguntas, para abrir um pouco o debate, não ficar só falando aqui o tempo inteiro. Então, é importante que vocês já vão anotando aí o que vocês têm para perguntar, para provocar ou comentar sobre a apresentação, e no final a gente abre esse espaço para complementar com esse diálogo com vocês. Como o Valverde já falou aqui, o observatório ele nasceu dessas estratégias indicadas na Carta Manifesto, e os dois principais objetivos do observatório são monitorar as políticas urbanas, disponibilizando de forma crítica as informações sobre os instrumentos de política urbana nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. 92 municípios, para a gente, no começo, era um número inatingível. Quando a gente começou, a gente falou, não vai dar, a gente não vai conseguir chegar em todos. Mas mais para frente, vocês vão ver que com a ajuda de quase 200 voluntários, a gente chegou num número bem satisfatório, e a gente está muito perto de chegar nos 92 municípios, nos 100%. Isso já com alguns anos também de observatório rolando, e a gente acompanhando o trabalho também de outros observatórios, né? Uma coisa muito importante da gente ressaltar é que o IAB, como o Valverde falou, ele se desenvolve em rede. É uma rede que atua junta com várias outras instituições, outras iniciativas, e a partir disso o observatório foi se consolidando, inclusive com essas iniciativas, né, Valverde? Participando como parte do Conselho Consultivo do Observatório. Elas passaram a integrar o observatório, passaram a dar raízes para esse observatório. Então, além de monitorar as políticas públicas dos instrumentos de política urbana nesses municípios, o segundo objetivo principal é promover as redes locais e regionais, buscando maior incidência nas políticas públicas. E a pergunta que a gente sempre chegava era, mas como é que a gente vai planejar com os dados desatualizados, né? Como é que a gente vai pegar por exemplo, até pouco tempo atrás só tinha um censo lá de 2010, aí depois a gente não tinha os dados mais atuais do censo. Isso foi uma grande barreira para o maior exemplo que a gente tem para planejar, né? Como é que a gente planeja uma cidade, projeta alguma coisa falando sobre dados públicos de décadas atrás, né? Então o observatório também veio para cobrir essa lacuna, porque muitas vezes a gente não sabia onde procurar esses dados, com quem falar para conseguir esses dados e aonde esses dados estavam sistematizados. Esses dados estavam sempre perdidos dentro de um site, de uma revista, Bernardo vai falar bastante sobre isso, né? Da dificuldade que ele teve para coletar esses dados. Então o observatório também atende a essa demanda de encontrar os dados atualizados. A Emily acho que depois vai falar um pouco na fala dela sobre como isso surpreendeu até os próprios gestores municipais, né? De alguns municípios, de dizer que os dados que a gente encontrou estavam desatualizados. Eles falam, não, mas está atualizado sim, mas está numa pasta lá dentro do meu computador, que é um dado que não é público, né? Se ele está ali, é um dado privado, não é um dado público. Então, isso também serve para motivar os gestores e também, de certa forma, em alguns momentos, constranger para eles tornarem esses dados públicos, né? E essa estratégia nossa, ela passa por duas etapas, né? A primeira foi coletar as informações
sobre essas políticas setoriais que o Valverde já destrinchou ali nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A divulgação dessas informações coletadas, essa etapa aqui ainda está um pouco atrás, mas a gente está evoluindo, a gente vai falar um pouco mais. A segunda etapa a gente já passou um pouco sobre ela também, que é identificar as redes locais e regionais para compartilhar as informações e debater estratégias de divulgação. Essa segunda etapa aqui é uma etapa muito rica, que aí a gente chega na ponta e conversa com as iniciativas e ações locais das cidades para ver o que elas entendem sobre as políticas públicas locais, quais são os problemas que essas pessoas estão encontrando, essas iniciativas estão encontrando na cidade e como é que o OCA pode subsidiar as ações delas de uma forma melhor, não só trabalhar com dados genéricos, né, mas com dados aplicados. Acho que no curso de vocês é uma coisa que deve ser muito cobrada, inclusive, né? Aqui passando adiante sobre essa segunda etapa que eu falei, né? Essas foram as jornadas de intercâmbio com os parceiros do OCA. Isso aqui serviu muito para a gente conhecer como é que eram as iniciativas dos parceiros do OCA e também consolidar melhor o próprio regimento do OCA, né? A gente estava começando do zero um núcleo, um observatório, e para isso a gente precisava conhecer como é que eram as outras práticas e consolidar o nosso próprio observatório. A gente trabalhou aqui em interações com o ONU Habitat, com a Casa Fluminense, como o Valverde falou desde o começo. A Casa Fluminense ajudou muito, ela ajuda muito outras iniciativas a trabalharem políticas públicas e ajudou demais o OCA a montar o nosso próprio regimento, a nossa forma de pensar. O Valverde falou um pouco sobre a geração cidadã de dados, né, que também é uma iniciativa que a Casa Fluminense ajuda muito e que o OCA começou a fazer parte por causa disso, né? Depois a gente entendeu que o OCA não é só para coletar dados, né? Ele é para gerar dados também públicos de uma forma sistematizada. E aqui, destrinchando um pouco o que a gente falou sobre a etapa 1, que é a coleta de dados. Essa aqui é uma etapa muito, às vezes, morosa, é uma etapa que demanda muita atenção e muito trabalho manual dos pesquisadores, que também são voluntários. E nessa etapa aqui a gente levanta as informações sobre existência, aplicação e controle social de todos esses dados de instrumentos de política urbana nos 92 municípios fluminenses. Aí a gente fala a gente coleta dados sobre planos ligados a questões climáticas e ambientais. Isso aqui, hoje em dia, esses dois primeiros itens aqui acabaram sendo o nosso foco, né, de um tempo para cá, porque a gente está vivendo muito isso, né? Inclusive, nessa semana eu estava voltando de trabalho lá o Valverde até falou, eu trabalho com regularização fundiária. Estava voltando lá de Minas, né, de trabalho que estava fazendo lá, e cheguei aqui no Rio, soube que lá em Belém tinha acontecido uma chuva de 150 milímetros que deixou 44 mil famílias desabrigadas. E eu não sabia disso, né, não tinha passado no jornal. E eu falei, bom, como é que a gente não tem mais como deixar isso aqui de uma forma secundária, né? A gente não tem como trabalhar com outro foco a não ser esse. Então, por isso também que eles aparecem aqui nas nossas primeiras linhas, né? Planos ligados a questões climáticas e ambientais e adaptação às mudanças climáticas, gestão de riscos de desastres, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, planos diretores, aí tem as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Essas aqui, então, tem algumas que são muito difíceis de encontrar. Nem todos esses itens aqui aparecem em todos os municípios, né? Isso a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Que às vezes eles ficam... A gente tenta coletar e municípios não desenvolveram esses planos nem de forma consorciada, nem de forma individualizada. Habitação de interesse social e assessoria técnica, regularização fundiária e mobilidade. Isso aqui são todos os dados que a gente coleta, as informações que a gente coleta na etapa 1. Eu vou até mostrar rapidamente a ficha para eles. É verdade. Como é estrutura. Quando você quiser mostrar, me avisa que a gente... se quiser poder falar agora. Essa aqui é a ficha, o Valverde vai mostrar uma ficha preenchida de Niterói. E depois que o Valverde apresentar, vou pedir para o Bernardo também falar sobre a experiência dele em cima dessa ficha. Essa aqui é uma ficha que a gente montou ao longo desses anos, em que a gente tem espaço para coletar todos os dados e depois, juntamente com isso, com esses campos de coleta, a gente tem uma coisa aqui que foi um grande ganho da própria ficha, que ela passou a instrumentalizar os pesquisadores sobre o que
o que é cada política pública. Muitas vezes a gente coleta uma política pública, ela não sabe nem para que ela serve, ou quando que ela foi instituída, quando que ela passou a constar da Constituição, ou de alguma norma municipal. Então, Valverde atua sobremaneira aqui nessa parte, né? Então a própria ficha já é uma aula de política pública, uma aula teórica de política pública. Então, pesquisador e pesquisadora que acessam essa ficha, eles já podem se instrumentalizar a partir dessas notas de rodapé que a gente tem aqui, que já são longas, né? Já são notas de rodapé que às vezes são meia página. E vocês também vão poder ter acesso a essa ficha aqui depois quando essa apresentação chegar para vocês. A gente chamou essas notas de rodapé de marcos legais condicionantes e vou passar aqui para o Valverde, que ele vai mostrar um exemplo da ficha de Niterói, que é uma das fichas mais atualizadas que a gente tem. Não, tem o... Você até mandou lá no grupo. Enquanto o Valverde vai abrindo a ficha ali de Niterói, só para vocês terem uma ideia, essa ficha hoje em dia ela tem 44 itens para serem preenchidos. Então é uma coleta longa, que muitas vezes a gente não consegue abrir o site da prefeitura e baixar o que tem lá, porque os documentos não estão no site. Às vezes a gente tem que entrar em contato com o gestor e contar com a nossa própria rede de contatos e com a rede de colegas também, de outros institutos, para conseguir esses dados. Então é uma coisa que é um trabalho de formiguinha e que leva algumas semanas para preencher uma ficha. Você não vai conseguir abrir ela aí? Ah, tá aberta já. Ah, tem ela roda aqui. Tá aberta. Eu vou passar. Vai rodar com... É isso aqui, deixa eu ver. Se ele vai descendo. Eu acho que não, mas eu vou descendo para você, não tem problema. Tá bom. Bota esse som no microfone aí. Bom, então, como o Crispim estava falando, no início, quando a gente começou a pesquisa na primeira chamada de voluntários, a gente tinha uma planilha Excel, né? Como muitas vezes a gente começa os trabalhos. A gente listou os itens, tinha os municípios, a gente fez o mais avançado, que a gente tinha uma aba por região para que os pesquisadores de uma região só trabalhassem com os dados daquela região. Mas rapidamente a gente viu que isso era insuficiente, porque só a simples pergunta de se tem aquele plano para fazer a busca não era suficiente. Podia ser suficiente. Eu estou vendo a Thaís aqui, que é minha colega de prefeitura. Aqui, no caso da Prefeitura do Rio, a gente tem um portal que chama Interplan Rio. Você encontra todos os planos, os links, você tem tudo num único lugar, né? Mas essa não pode ser a realidade do Rio, de Niterói, mas não é a realidade da maioria dos municípios, né? Então, aos poucos, a gente viu que a planilha ela servia para ir registrando os dados, mas ela não era suficiente para guiar a pesquisa, né? E para armazenar as informações, né? Porque se você não tem um único lugar onde as informações sobre os diferentes planos setoriais estão depositados, você precisa ir na página ou de cada secretaria ou da Câmara Municipal. A gente já encontrou situações em que a prefeitura falava que o plano estava num determinado site, dava um link, e quando você entrava no link, o que tinha no link era um documento que autorizava o órgão a publicar aquele plano, mas não tinha informação de onde o plano estava, né? Então, a gente foi transformando... Pode ir descendo então, Crispim. Nós transformamos essa ficha de informações de cada município praticamente num tutorial de pesquisa, né? Então, eu não vou ler todos os planos, mas, por exemplo, a gente começa com o plano diretor, né? Então, aqui tem uma nota de rodapé, que lá embaixo explica que o plano diretor é um instrumento básico da política urbana, previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, que ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, que tem que ser atualizado a cada 10 anos, e a gente dá, né, também o link dessa legislação federal citada. Tá? Então, se essa ficha chegar num técnico de uma prefeitura, né, e ele se disponibilizar a preencher, isso já aconteceu, isso que o Crispim falou, eu tive
uma ex-aluna que era secretária na gestão anterior de urbanismo de Rio Bonito. Aí falei, a gente está com uma pesquisa assim, assado. Aí mandei a ficha para ela, ela falou, poxa, mas não tem quase nada no município, né? Aí eu falei, olha, o pesquisador não encontrou as informações na página. Ela falou, não, me manda a ficha. Aí a ficha, ela já explica muita coisa. Aí depois ela devolveu a ficha já com mais informações sobre a realidade daquele município. Então, sobe um pouquinho aqui, só para... Então, assim, para cada plano, como a gente mencionou no início, não basta saber se o município cumpriu a obrigação legal de ter o plano diretor. Porque isso, acho que boa parte aqui sabe que não é difícil. Você contrata um consultor e ele ou tem um esforço muito grande de construir um plano diretor participativo, ou ele vai pegar o plano diretor do município vizinho e vai adaptar. A gente já viu isso. Eu já vi um plano diretor de um município do leste metropolitano que resolveu copiar o plano de São Paulo, né? Aí um dos artigos falava da vocação global daquele município, né? Pode até ter, né? Mas tinha um item lá que você via que aquilo não era a realidade daquele município, né? Então, a gente vê esse tipo de coisa quando começa a pesquisar. Agora, tinha plano? Tinha sido aprovado pela Câmara, tal. Bom, então a gente... entre os itens, e isso vai se repetir com outros planos, a gente verifica se ele está atualizado, qual foi o ano de aprovação, qual é o número da lei, se existe um conselho municipal para acompanhar a implementação daquele plano diretor. Ele pode informar sim em funcionamento, sim inativo. Eu posso ter que criar um conselho, mas ele não é convocado, né? Ou não existe. Né? Então, tem sim em funcionamento, sim inativo ou não. Então, essa informação já não é uma informação tão fácil que você vai encontrar no site. Ela já demanda do pesquisador um esforço de correr atrás de, tem no site atas publicadas daquele conselho, né? Para saber se ele está funcionando. A gente pergunta, por exemplo, se existe alguma instância técnica de acompanhamento e controle dentro da prefeitura. Então, a gente coloca a mesma coisa, sim em funcionamento, sim inativo ou não. Aqui no município do Rio, por exemplo, atualmente não tem um conselho de política urbana funcionando, mas tem um comitê técnico permanente do plano diretor que se reúne desde 2011, né? Tem 15 anos funcionando, né? Então, alguns municípios têm, outros não. E nós colocamos também, eu acho que é importante na pesquisa, qual é a estrutura do plano diretor, né? Brevemente, mesmo que a gente dê o link daquele plano na página da prefeitura ou na página do Tribunal de Contas, muitas vezes as informações municipais se encontram na página do Tribunal de Contas, né? Mas a gente coloca aqui qual é a estrutura do plano diretor e os artigos, né? Esse aqui é um exemplo da ficha de Niterói. Então, isso já dá uma ideia do que o plano diretor trata. Pode passar um pouco, isso já falamos. E aqui, em relação aos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, nós listamos também esses instrumentos. Esse já é um trabalho que não é apenas olhar no site se tem informação, já é uma busca mais detalhada, né? Então, a gente verifica o instrumento de desapropriação, servidão administrativa, instituição de zona de especial interesse, se está regulamentado. Muitas vezes os planos trazem os instrumentos, mas depende de regulamentação. Algumas vezes o próprio plano já regulamenta. São informações que demandam a leitura do plano. Não é apenas verificar se tem o plano ou não e se ele previu. Mas eu preciso essa análise, né? Pode descer aqui mais. Pode descer mais um pouco. Mesma coisa em relação a estudo de impacto de vizinhança. A gente menciona se está incluído no plano diretor ou não. Fundos, né? Se tem fundos para financiar as ações previstas no plano diretor. A gente tem um item que verifica, que a gente preenche se tem ou não tem, já informa qual é a legislação, tá?
E mencionamos também o arcabouço legal do ponto de vista federal, previsão do Estatuto da Cidade, para quem está analisando saber de onde vem aquilo. Pode descer mais. Né? No caso dos municípios da região metropolitana, né, como existe um plano de desenvolvimento urbano integrado da metrópole, que foi aprovado em 2018, me parece, para os 22 municípios metropolitanos, nós incluímos uma pergunta de se o plano diretor ele faz referência ao plano diretor metropolitano, tá? Pode descer. Bom, e aí eu não vou, a partir daqui eu já vou resumir. O que acontece? Alguns instrumentos como legislação de uso e ocupação do solo, que para quem não é arquiteto urbanista ou geógrafo, é a legislação que determina o zoneamento da cidade, né? Como é que usos você pode permitir em que área da cidade, né? Ou as leis de edificações, né? Ou o Código de Obras, né? Que determina como as construções, regras básicas para as construções, ou leis de parcelamento do solo que determinam quais são as regras para você fazer um loteamento ou um condomínio, né, para parcelar o solo. Então, essas perguntas, que se você chega num município como Rio, ou Nova Iguaçu, ou São Gonçalo, ou Niterói, essas leis são mais conhecidas, é fácil você fazer a busca, né? Mas nós vimos ao longo da pesquisa que não é uma regra, porque essas não são leis que elas... Existe uma obrigatoriedade de que seja uma lei específica. Eu posso tratar de uso e ocupação do solo, dependendo da realidade do município ou da opção metodológica, eu posso tratar daquele tema dentro do plano diretor. A lei de edificações, Código de Obras, em alguns municípios, você junta numa única lei uso e ocupação do solo, parcelamento e edificações. Tá? Então, isso tudo, quando chega nas notas de rodapé, a gente explica que aquela lei que, de modo mais geral, é conhecida como parcelamento, ou lei de edificações, ela pode responder a outros nomes, ela pode estar incluída em outras leis, ela pode fazer parte do plano diretor. Então, na nota de rodapé, a gente explica isso, porque isso auxilia o pesquisador, né, o voluntário pesquisador, na hora de fazer a busca. Ao mesmo tempo, a gente está falando aqui da questão da nossa pesquisa, mas para um usuário externo que quer fazer uma pesquisa no município, isso também pode ajudar muito, né? E sempre a gente colocando onde o pesquisador informando aonde se encontra aquela legislação. Nós já tivemos casos de municípios em que o link que a prefeitura informa de onde está a lei, e simplesmente o link do Diário Oficial do município. Aí você tem 20 anos de Diário Oficial para fazer a pesquisa, e aquele diário Oficial ele não tem uma pesquisa remissiva de procurar por assunto. Se você não souber o número da lei, você não acha, então já complica um pouco mais. Então a gente, essa pesquisa, ela permitiu mostrar os desafios da transparência na gestão das informações, né? Por mais marcos legais que você tem em relação à transparência, né, não basta você ter a informação digital, né, tem que ter transparência na facilidade da busca. Acho que ele pode descer rapidinho, que já isso vai se repetir. No caso de municípios, por exemplo, tanto o município de Niterói quanto do Rio, na última década, eles optaram por trazer de volta ao corpo do plano diretor algumas legislações que anteriormente eram separadas, né? Então, o plano diretor do Rio ele tem vários capítulos que tratam de parcelamento do solo, que tratam de outros instrumentos. Então, o que nós orientamos? No caso de Niterói foi a mesma coisa. O que nós orientamos os pesquisadores? Que no trecho onde fala daquela legislação, se informe onde ela está incluída hoje, e aí você menciona que a parte de edificações no plano diretor de Niterói está nos artigos 133 a 226, tá? Porque realmente, se você for buscar hoje em Niterói lei de edificações, não tem uma lei de edificações, ela está incluída
no plano diretor, e ele é uma parte do plano diretor, né? E nem sempre as buscas, para quem não é da área, são tão intuitivas assim. Então, a gente está orientando a essa questão. E tem algumas questões, por exemplo, apesar de ter um título que trata desse tema, nas disposições finais e transitórias, também tem modificações em relação a isso. E, finalmente, eu não vou ler o restante, porque era só para mostrar qual é a lógica dessa ficha que funciona como tutorial e praticamente um backup das informações que foram coletadas, tá? Então, é importante também que nós tenhamos nos municípios, essa é uma questão que não é a pesquisa que vai resolver, mas que nós tenhamos um portal das informações municipais que ele seja regularmente atualizado. Porque você aprova uma lei hoje, mas se daqui a um ano, 3 meses ou 2 anos, você modifica aquela legislação tem que ser consolidada. Então, tem muitos municípios que já fazem isso. Hoje, tem alguns portais que fazem isso, né? Eles já oferecem esse serviço público, né? De você entra numa lei, mas você já sabe que essa lei foi modificada. Mas isso nem sempre é uma realidade. Então, foi uma coisa que identificamos que é necessária, né, e que precisa ser registrada, né? E, finalmente, eu não vou mostrar mais a ficha, vou passar aqui de novo para o Crispim, mas é importante... Diga. Assim, uma pergunta. O OCA trabalha com políticas somente de habitação ou políticas públicas em geral? Ele trabalha com políticas que a gente possa dizer que tem um rebatimento territorial. Então, ele tem os planos diretores, ele tem os planos de resiliência, se o município tiver, plano de habitação, plano de mobilidade, planos de saneamento. A parte já de políticas de educação, de saúde, a gente já não entrou nessa área que não é nossa expertise, digamos assim. Sim, Mas o que tem rebatimento territorial, a gente entrou nesse campo. Eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, não sei se os colegas fizeram a atividade assim, estava falando sobre questão orçamentária, isso de um município e políticas públicas que são que utilizam o orçamento público, como qualquer política pública. Sim. E aí, uma das situações X que me causou uma inquietação é que fala que muitas políticas não são aplicadas devido à falta de propriedade da população em relação às políticas, ou orçamento, o que seja. Só que vocês aí demonstram que há uma dificuldade muito grande em se chegar às informações que seriam necessárias para toda a população ter acesso a essas informações. E aí a gente vê que, como pesquisadores, já é difícil ter acesso às informações, que dirá ser não vou dizer uma política de educação, mas ser uma educação voltada para isso. Então se torna assim, um embate diário, assim, para se ter o conhecimento das políticas públicas e todos os seus acessos. Sim, não, ótima a tua colocação, né? Na segunda fase do trabalho do OCA, que a Emily vai falar, a gente vai mostrar como, quando a gente chega nas oficinas locais, a gente fez essa discussão, porque as pessoas vão apresentar problemática dos seus municípios, né? Agora, qual é a política que trata daquele problema? Qual é a vinculação do orçamento do município com aquela política? Então, apesar de nós trabalharmos mais com essa questão das políticas de um rebatimento territorial, no final, a gente está colocando as questões sobre plano de metas, que nem todos os municípios são obrigados a ter, mas as questões também de plano estratégico, nem todos os municípios precisam, e também a questão da LDO e do PPA. A gente coloca essas questões que o município tem. O observatório em si, ele não vai resolver essas questões, mas ele vai jogar a luz naquela realidade do município, e aí depois eu não vou entrar no campo da Emily, mas a gente vai falar de como isso tem resultado no município. Foi para isso. Tem uma ferramenta assim, mais simples, né? Para os arquitetos, você tem mais fácil acesso aos planos da cidade. Sim. Quando a pessoa vai trabalhar, fazer um trabalho no outro município que você não conhece, você tem ali
acesso direto às informações. Sim, sim. Se eu estou dizendo o desdobramento mais simples, mas como o mais direto, sim, exatamente, a gente já teve alguns pesquisadores de alguns doutorandos e mestrandos, né, que falam, eu queria ter informações do município tal, será que o OCA tem? Porque já pesquisou e não estava fácil de encontrar. Então, realmente... Sim, também. Sim, qual a legislação que eu devo seguir? Que a gente está familiarizado com o município que a gente atua. Mas se você tiver que atuar num outro município... Voltar para Obrigado, Valverde. Obrigado pelas perguntas. Com relação à prática profissional, né? Eu estava até pensando sobre isso enquanto o Valverde estava falando aqui sobre a ficha. Aqui na ficha a gente cria um mapa, como se fosse um mapa do site de políticas públicas. Então a gente está mostrando ali o caminho para uma pessoa que realmente não ou já conhece o município, como você mesmo falou, e não sabe onde encontrar, porque realmente é um labirinto. Sim. Você pode... É despedaçado, é uma lei aqui, outra aqui, como o Valverde falou, fala sobre diário oficial ali. Então a gente está fazendo esse trabalho que é um trabalho longo, de fôlego. Ainda bem que a gente tem voluntários como o Bernardo aqui para ajudar a gente. E a gente cria um mapa do site. Uma das sensibilidades do trabalho que a gente ainda não conseguiu alcançar é justamente criar um repositório. Porque quando você faz um mapa de um site, ou um mapa, vamos dizer, o mapa do tesouro aqui das políticas públicas, como a gente faz através da ficha, não ter um repositório, não ter uma pasta onde você baixe e guarde todos aqueles documentos, é uma sensibilidade que a gente ainda tem, a gente não conseguiu avançar em relação a isso, porque se alguém, no dia de hoje, acessar a nossa ficha e clicar num link que estiver quebrado, a gente já perdeu um caminho. Então, isso é uma coisa que a gente vai avançar numa etapa mais para frente, mas que a gente só conseguiu descobrir com a ajuda dos pesquisadores, e vendo ali no dia a dia o que faltava, o que estava sobrando. Então, a fala do Bernardo vai ser interessante também sobre isso, que a nossa ficha, né, Valverde e Emily, a gente cresceu muito o preenchimento da ficha a partir do olhar de quem ia lá pesquisar. E isso a gente descobriu depois com o avanço da ficha, que era uma parte ali que a gente não conseguia ainda cumprir, que era criar um repositório para a pessoa que clicar num link ou que for ver alguma informação em algum campo da ficha, chegar naquela informação de forma fácil. Porque algum desses links pode estar quebrados, às vezes um gestor já viu que aquilo está errado e tira do ar, às vezes até propositalmente, né, acontece. E destacar também que entre os voluntários a gente tem perfis diferentes. A gente vê pesquisadores graduados de Direito, de Geografia, de Ciências Sociais, de Políticas Públicas. Né? Inclusive é bem mais variado do que a turma que vocês têm aqui hoje. Uma curiosidade aqui. Não existe um vínculo, portanto, do OCA com órgãos de apoio à pesquisa. Não. Ainda não. Existe o vínculo com os pesquisadores. Os pesquisadores é que fazem esse vínculo indireto. Boa pergunta. Essa é uma para os pesquisadores, inclusive, semana retrasada, a gente entregou para um dos pesquisadores um certificado da participação dele. E com uma participação totalmente voluntária, ele recebe lá o certificado que ele precisa, às vezes, para ingressar em algum programa de mestrado ou doutorado. Mas a gente não tem vínculo nenhum com o FAPERJ ou algum outro órgão de fomento de pesquisa. A gente já tentou, já aplicou para alguns. Ainda não conseguimos alcançar nenhum desses editais, mas a ideia também é ter... inclusive, a Denise estava aqui para a gente desenvolver essa parte também, para criar parcerias com algum tipo de custeio para alguma parte do projeto, até para o próprio software que a gente usa, que é o ArcGIS, para colocar as informações georreferenciadas. Ficam sem apoio orçamentário para dar continuidade, inclusive o núcleo central do IAB trabalha também voluntariamente. Exato. O IAB hoje em dia, o custeio do IAB é feito, só tem 4 voluntários pagos lá da parte administrativa da sede, que é aqui no Flamengo. Aliás, se vocês puderem visitar a sede do IAB, é lindíssima, né? Porque eu sou voluntário lá não, mas é um lugar realmente... E tem um café ótimo ali embaixo. De bondes, era uma oficina mecânica dos bondes do Rio de Janeiro, é lindo. E aqui pertinho, aqui na Rua do Pinheiro, número 10.
E aí, antes de passar para o Bernardo, agora a última coisa que eu ia falar sobre esse trabalho voluntário, né, é que a gente trabalha também com... Os voluntários não chegam a entrar nessa parte, os pesquisadores, né? Mas a gente trabalha com essa... Falar aqui de um colega que trabalha muito da gente também, que é o Lucas Martins, né, que pega todos esses dados que a gente coleta e georreferencia eles dentro do... Quem é geógrafo aqui conhece mais, que é o Survey 123. Então, ele transfere todos esses dados no final da apresentação também. Vocês vão ver que esses dados estão lá georreferenciados. Nem todos estão acessíveis ainda, porque a gente está numa etapa de transferência desses dados para o site, mas em breve a gente vai ter... A gente vai até falar sobre isso um pouquinho mais à frente, essa porcentagem de dados no site. Bernardo, obrigado aí pela presença. Quero ouvir um pouco sobre você aí e a experiência com relação ao OCA. Bom, obrigado, Crispim, também obrigado, Valverde e Emily, pelo convite. Eu sou arquiteto urbanista e eu fui parar no OCA pela divulgação do IAB, né, no Instagram deles. Eu fiquei muito interessado, porque eu pesquiso muitas coisas relacionadas a planos diretores, eu faço pesquisa hoje, mestrado relacionado a isso, então foi muito conveniente também para a minha pesquisa entrar para o OCA. Então, juntou várias questões muito boas também de lidar também com as dificuldades. Eu fiquei muito feliz assim, de ouvir vocês falando que reconhecem as dificuldades, porque foi muito difícil também conviver com as incertezas do que estava colocando na ficha, porque várias vezes você vai preenchendo a ficha e você fica assim, cara, não é possível que eu estou botando essa informação aqui, parece que está completamente errada. Então, foi muito bom ouvir isso, porque assim, até mesmo nos instrumentos que o Valverde estava mostrando, ele me deu um retorno, pediu para atualizar os instrumentos, por exemplo, porque os planos diretores eles não deixam muito claro quais são as questões relacionadas a esses instrumentos. Às vezes ele está só assim, numa parte específica, que fala de, sei lá, habitação, aí ele bota só ali naquele trecho falando sobre desapropriação e só ali falando relacionado à habitação. Você fica, mas você pode usar desapropriação para várias outras questões. E aí você fica se perguntando, tá, então o que mais eu posso fazer em relação a isso? Tanto que eu botei até na ficha as partes do plano diretor que eu comentava, porque foi mais prático para direcionar do que deixar solto assim no ar, né, parecendo que a informação ela existia de uma forma bem explícita, não estava. Tem essas dificuldades. Também tem dificuldades que, assim, eu fiz o levantamento, foi de Armação dos Búzios, de Japeri e teve mais uma, São João da Barra. São João da Barra foi, incrivelmente, eles tinham um site que estava bem disponibilizado as informações. Então foi mais prático, mas quando eu cheguei em Japeri, teve a questão até mesmo que eu até falei com você, foi de Armação dos Búzios. Japeri teve a outra questão que também foi para Diário Oficial, mas no site deles o plano diretor mais atual estava publicado em Diário Oficial, mas no site estava falando que não tinha sido aprovado. Então eu tive essa questão de, tá aí, como é que eu faço? Eu consegui uma amiga minha que a amiga dela trabalhava na prefeitura lá, e ela chegou e comentou, não, mas a gente usa. Tá, mas o site de vocês está me dizendo que ele não foi aprovado, como é que eu lido com isso? E até mesmo lidando com Búzios, aconteceram coisas parecidas, até eu tive que lidar com informações, por exemplo, como que eu sei que um instrumento está andando hoje em dia? Eu acabei descobrindo porque eu achei reportagem de matéria de jornal. Porque no site da prefeitura não tinha, mas tinha assim, uma reunião que você conseguia encontrar falando de que esse material estava sendo produzido. Por exemplo, o próprio plano do diretor de São João da Barra está bem desatualizado, mas ele tem hoje tramitando um debate com a população para ser atualizado. Então, tem essas dificuldades, né, de você também não só pesquisar na prefeitura, também conversar com pessoas que estão lá dentro e também procurar matéria de jornal, porque procurando matéria de jornal, às vezes você consegue até entrar na prefeitura mesmo para poder encontrar essas informações, porque as informações elas são um pouco complicadas mesmo, mas assim, foi bom vocês poderem ter pontuado isso, porque até me dá uma tranquilidade, porque parece muito que as informações elas ficam sempre na incerteza, mas não é incerteza por culpa do pesquisador. A gente faz um esforço enorme, mas ao mesmo tempo vive nesse campo meio turvo aí de que
não tem como garantir às vezes, porque até mesmo agora a gente pode estar falando aqui, eu dei o exemplo de São João da Barra, eu não sei agora se eles já atualizaram de novo o plano diretor deles, mas estava previsto. E até mesmo essas questões de meio ambiente que vocês andaram comentando, também eu achei um pouco desolador lidando isso com os planos diretores, porque às vezes você vai lendo os planos diretores, você vai pesquisando e eles não têm nada relacionado a isso. O próprio Japeri não tem nada de mobilidade de uma forma muito explícita, mas ele conta com documentos produzidos pelo Rio de Janeiro para a mobilidade, né, de toda a região metropolitana. E ele bota lá no site dele isso, um documento produzido pela cidade do Rio de Janeiro, está lá. Então, tem isso, né, essa defasagem. Às vezes não é nem coisa própria deles, é coisa dos outros. Mas, assim, tem essa dificuldade, mas eu não desincentivo ninguém, venha para participar, porque eu acho interessante também para saber lidar com isso, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Bernardo. Bernardo sofreu muito mais do que isso, mas falou bastante já do que passou. E pegou 3 municípios bem diferentes. Pegou, geograficamente. Acho que o Bernardo falou também uma questão aqui que lembra muito disso, da nossa necessidade de atuar em rede quando está falando de políticas públicas, né? O colega até perguntou ali sobre nossa participação, se envolvia alguns instrumentos, políticas de saúde, né? Mas muito do que a gente passa envolve isso, né? Envolve indiretamente a saúde, mas de uma forma mais territorializada, não tratando diretamente com as políticas de saúde objetivamente, né? Isso aqui a gente está falando um pouco do que a gente já falou, da estrutura do próprio OCA, né? Quem participa e faz o quê. Eu lembrei aqui do Lucas, que é o nosso especialista em espacialização de informações. Ele trabalha, inclusive, aqui no ONU Habitat também, aqui nesse prédio. Nesse andar. Nesse andar. Ali depois do bebedouro, inclusive. A gente tem colegas aqui do ONU Habitat também, não tem? Estão aqui hoje? A gente viu na lista, acho que não estão aqui. Territórios sociais. Tem 2 colegas do curso que são dos territórios sociais desse curso da Fiocruz. E aí a gente tem os colegas que compõem nosso conselho consultivo, como a gente falou, eram colegas de primeira hora lá atrás da Carta Manifesto, que depois evoluíram para parceiros que ajudaram a criar o OCA em si, né? Alex Magalhães pelo LEDUB, professor do IPUR da UFRJ, Daphne Bessen, gerente de programas do Brasil e do Cone Sul do ONU Habitat, trabalha aqui também nesse andar. Luiz Madeira, do Ladu ProUrb FAO-UFRJ, o Madeira, inclusive, é conhecido de quem está na Fiocruz há mais tempo aqui, né? Luiz Madeira deu uma aula. Deu aula também? Imaginei. Grande conselheiro nosso. Tarsila Fidalgo, do IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e o Vitor Mirhessen, da Casa Fluminense, também parceiro de primeira hora nosso. Falei um pouco já sobre isso, né? Isso aqui está sendo desenvolvido pelo Lucas Martins, que é a nossa plataforma do Survey 123. Então, todas as informações que a gente está colocando lá nas fichas, assim como o Bernardo colocou nas fichas, nos 3 municípios dele, já vão diretamente para o município. Em breve, você vai clicar no município, vai aparecer todos os dados que você precisa daquele município. E mais para frente, a gente vai criar esse repositório, onde você vai clicar na informação do município e vai poder acessar diretamente a lei. E aí sim o mapa das políticas públicas vai estar pronto para o uso de todas as iniciativas locais. Isso aqui é um pouco da cara de como está ficando o site a partir do georreferenciamento de informações, né? Aqui você vai poder selecionar um município. Aqui, por exemplo, a gente colocou o plano diretor como um instrumento que a gente estava pesquisando. Aí, aqui fala sobre a existência dele. Se existe, sim. Se não existe, se a data, ele não tem informação ainda, porque tem isso, né, Bernardo? Pode não ter informação, ele pode existir, mas não tem nenhum lugar que a gente encontre informação sobre ele. E aqui isso fica colorido no mapa de acordo com essa legenda. Esse mapa aqui já está defasado, a gente já avançou por mais municípios. E essa informação, por exemplo, isento, é o tutorial da ficha que ajuda. E lá a gente explica que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas. Ali só tinha um município dos pesquisados que tinha menos de 20 mil habitantes e não era metropolitano, então ele é isento. Aqui na legenda mostra justamente isso. Sim, está em verde, não é vermelho. Em amarelo é isento.
e cinza é que não tem informação. Então aqui a gente não tinha informação coletada ou essa informação ainda não existia sobre esse município. Isso aqui já é uma parte dos mapas temáticos que a gente foi criando para apresentar nos municípios. A Emily vai falar um pouco melhor sobre isso mais na fala dela. E a gente preparava esses mapas para levar nos municípios e conversar com as iniciativas locais. Isso foi uma das partes mais legais do projeto do OCA, porque a gente achava que fosse chegar no município e ninguém ia querer falar sobre política pública, né? Mas a gente chegava nos lugares e assim, as salas estavam sempre lotadas, a gente às vezes não ultrapassava a lotação das salas, e foi muito bacana saber que a população local se interessa muito sobre esse assunto, quer trabalhar com ele, mas não tem os dados atualizados. Então, nesse ponto, acho que foi uma das coisas mais gratificantes do OCA, foi chegar nesse momento. Esse aqui foi um momento que a gente foi falar em 3 municípios diferentes, Petrópolis, Nova Iguaçu e São Gonçalo, justamente sobre como é que estava o estado das políticas públicas nesses municípios. Então a gente preparou mapas temáticos onde a gente grifava esses municípios e preparava as legendas de acordo com cada política pública que a gente estava apresentando e debatia sobre elas. Obviamente o tema mais falado nesses momentos foi sobre as mudanças climáticas, né? Todo mundo sofrendo no dia a dia. A gente, inclusive, teve grande dificuldade para chegar nesses lugares com as chuvas das épocas. Teve, inclusive, um desses eventos que foi cancelado e reagendado depois. Esse aqui já estamos falando um pouco sobre a turma de voluntariado que o Bernardo participou, que foi a mais recente. É importante dizer que a gente vai fazer ondas de atualização dessas políticas públicas, né? A ideia é que o OCA seja um programa contínuo dentro do Instituto e que ele tenha ondas de voluntariado, assim como o Bernardo participou, para atualizar essa coleta de dados para os anos que vêm, né? E a gente está com uma estratégia agora dentro do OCA também, que no ano eleitoral a gente trabalha em cima da Carta Manifesto para focar totalmente, né, nesses itens que o Valverde falou, né? O que a gente vai priorizar nas entregas para os concorrentes aos cargos dos municípios, né? e do Estado. Então esse ano que a gente está agora é de novo um ano par, então é um ano que a gente vai focar mais nas políticas, na entrega e nesse advocacy, né, das políticas públicas junto aos concorrentes desses cargos eleitorais. E no ano que vem, 2027, a gente vai voltar com uma nova onda de coleta de dados. Então a gente pretende fazer esses anos alternados, assim como a Casa Fluminense já faz. A gente vai acompanhar a agenda da casa e vai fortalecer as políticas públicas dessa forma. Então aqui, para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui da esquerda, ele representa o que a gente tinha dentro do OCA em fevereiro de 2025, na cobertura de dados. E aqui, depois dessa turma de voluntariado da qual o Bernardo participou, em março de 2025, a gente já tinha avançado muito. Principalmente a gente optou por trabalhar aqui no norte e noroeste fluminense, eram municípios do interior que a gente percebeu que tinha menor coleta de dados. Então a gente focou nesses municípios porque a gente percebeu que quanto mais distante da capital, mais distante geograficamente, mais difícil de obter esses dados. Mas a gente tinha que trabalhar, como o Bernardo falou, na conversa com a pessoa que trabalhava dentro da secretaria, dentro do município. Então a gente optou por cobrir essa área, que era uma área que estava toda em cinza, e ela passou a ser uma área colorida. E nesse momento, como eu falei, a gente conseguiu, lá em março de 2025, há um ano atrás, cobrir pelas fichas 15 políticas públicas através de 44 perguntas, e aí sim cobrir 64 dos 92 municípios, o que deu 70% dos municípios. Para a gente foi uma grande conquista, né? No ano que vem, se tudo der certo, a gente vai chegar a 100%. E aí sim pensar numa ideia de repositório que possa, além de cobrir todo o município, como o Valverde bem falou, né? Não é só dizer sim ou não, se tem ou se não tem a política, mas tem que mostrar onde é que ela fica, em qual linha do documento a política está, se ela está atualizada ou não. E aí a gente quando a gente leva isso junto dos gestores municipais e dos concorrentes aos cargos municipais e estaduais, a gente percebe que eles se movimentam para cobrir essas lacunas. Então aí a gente está conectando as duas etapas nossas e trabalhar desde a coleta até a ponta que a população local precisa, né?
de políticas públicas que sejam executadas e não fiquem só no papel. Falei já sobre a plataforma que a gente usa, que é o Survey. Esse aqui, felizmente, a gente tem uma verba no IAB para pagar até o momento. Essa plataforma aqui não é uma plataforma barata, o ArcGIS não é um programa com licença barata. Aqui um pouco dos municípios que a gente já tem os dados levantados, os que estão em verde a gente já tem dados levantados, e os que estão em cinza, os que não têm dados levantados. O Centro-Sul Fluminense é um lugar que a gente está em diálogo também com colegas lá dessa região, que é um município que tem bem pouco dados levantados, mas é um que a gente vai avançar em breve também, a gente já está em diálogo, e principalmente nessa parte aqui da Baixada Fluminense, perto ali da Rural, né, que a gente estava conversando hoje com a Denise, também para... Oeste Fluminense, para levantar os dados dessa área. Gente, obrigado, vou passar aqui. Não, o Noroeste também. O Noroeste também está... Ali na ponta a gente bem vazio. Mais perto de Itaperuna, nessa região aqui, quanto mais lá para cima, mais difícil. Vou passar para a Emily agora, que vai falar justamente sobre a incidência das políticas públicas. Cadê? Passa assim. Tá. Bom, gente, então, depois de fazer essa série de levantamentos, né, que foram apresentados aqui pelo Crispim, pelo Valverde, a gente teve a oportunidade de realizar um conjunto de atividades através de um edital do CAL, né, RJ, que foi o meio ali também, né, de financiar que a gente realizasse esses encontros, e em parceria também com a Casa Fluminense, né, que, como o Crispim falou, é uma grande parceira nossa, né, para realizar essas atividades e também para a gente fazer esse encontro de informações, porque o que o OCA mapeia tem relação com as políticas e os planos. A Casa Fluminense, além de mapear também, né, políticas e planos, que eles também fazem isso, eles têm uma produção também voltada dos dados socioeconômicos. E o que esses dados nos dizem sobre os municípios, né, sobre a realidade deles. Então, a gente fez esse diálogo sobre a situação desses municípios em específico, a partir do que a gente tem levantado das políticas e também dos dados que a gente tem, daqueles dados socioeconômicos, dados sociais que a gente tem desse município em específico. A gente trabalhou com esse tema, justiça socioambiental e climática, né? Como já foi falado aqui, é um tema que a gente precisa discutir muito dentro do planejamento, porque isso já tem trazido muitos impactos nos municípios, principalmente os que a gente vai, né, que a gente teve como opção, né, fazer essas atividades. E por que a gente escolheu esses municípios, né? Porque a gente tem diálogo através dos núcleos, né? A gente falou lá no início os núcleos que a gente tem no IAB, então cada um deles foi feito com um parceiro dos núcleos junto com a gente, ativando ali localmente os municípios do entorno, né? Então aqui o núcleo de Petrópolis, a gente realizou a atividade em Petrópolis, o núcleo da Baixada a gente realizou em Nova Iguaçu e o núcleo leste metropolitano a gente realizou em São Gonçalo. E esses municípios têm uma característica em comum que trazem também muitas questões voltadas, né, a justiça socioambiental e climática e os seus impactos no território. Então, enfim, Petrópolis a gente, né, nem precisa falar, a gente sabe o que aconteceu na cidade, né, todas as tragédias evitáveis ambientais. Nova Iguaçu também, né, sofre com muitas enchentes, né, e São Gonçalo também já teve também muitos impactos ambientais ao longo desses últimos anos. Então, a gente pôde fazer esse diálogo com as organizações da sociedade civil, né, nesses territórios. A gente fez uma atividade que foi aberta para... isso daqui entrou no meio, né? Mas depois eu volto nele. A gente fez uma atividade que foi aberta para todo mundo participar, enfim, a gente não delimitou quem iria participar, mas a gente não focou tanto nos órgãos públicos, embora a gente tenha tido a participação deles, né? O que foi interessante, porque, como foi colocado aqui, né, como a gente acaba trazendo uma evidência da não disponibilidade de algumas políticas ou leis, isso afeta também quem está ali, né, como órgão público, já não é bem assim, onde está essa informação? Então isso acaba também sendo uma forma de pressionar as prefeituras, nesse caso a
que as suas informações estejam completas. Isso como uma fase, né, da questão, porque, obviamente, a gente procura a efetivação da política, mas se a gente não tem nem ela disponibilizada, né, um livre acesso transparente, né, que permita a participação social, a gente já tem um primeiro problema inicial, né. E aí, aqui, eu acho que entrou, porque a gente realizou, né, a gente sempre participa das jornadas do circuito urbano, então a gente realizou de novo, né, no ano passado, discutindo um pouco o que a gente fez nessa última turma de voluntariado. Então a gente teve a participação de voluntários também, acho que a Lorena que está ali, né, e a Jéssica também foram voluntárias do OCA, além do Lucas, como a gente falou, que faz esse georreferenciamento, Marcela, nossa presidente, Alex Magalhães, que é do Conselho Consultivo, né, pelo LEDUB, e o Vitor da Casa Fluminense, além de nós aqui, equipe. Mas aí, voltando aos encontros, a gente teve, né, a participação ali de diversas pessoas que participam ou não de movimentos ligados a políticas urbanas, mas pessoas interessadas em discutir as políticas dos seus municípios. Então, elas traziam, né, muitas vezes os problemas relacionados e o que aquele plano, aquela política vai servir para lidar com aquele problema, né? E aí uma coisa que a gente percebeu muito nas oficinas e nesse diálogo é principalmente a parte do orçamento também, né? Porque às vezes existe já a lei, existe até o conselho e existe até a criação do fundo, né? Mas não tem recurso destinado para a aplicação daquela política. E um objetivo também, né, além de fazer esse monitoramento, colocar essas informações na nossa plataforma, é justamente provocar essa incidência, para que mais pessoas, né, que estão ali no território munidas de informações possam também fazer essa pressão e provocar a prefeitura, porque como acho que nosso colega falou, né, como que a gente pode incidir e pressionar se a gente nem tem conhecimento que existe a política. Então, acho que nesse sentido de cumprir uma função social, o observatório tem muito essa função de trazer a informação de que essa política existe ou deveria existir, né? E aí, caso ela não exista no território, como que isso pode ser cobrado, né? Como que essa participação cidadã ela pode estar ali sendo incentivada, fomentada através desse trabalho do observatório. Então, acho que esse é um dos objetivos. Assim, a gente, obviamente, sabe, né, nossas limitações em relação à incidência, então a gente não vai conseguir incidir diretamente em um município específico, mas a gente provoca e é um parceiro junto para que isso aconteça. Então, nessas atividades, a gente encontrou, né, parceiros que já estavam ali realizando diversas atividades no território, né? Muitas das pessoas que participaram também já constroem as agendas, que são as agendas promovidas pela Casa Fluminense. Nessas agendas, eles pensam não trabalham só com os dados, mas também pensam soluções para os territórios e também fazem esses diálogos com os órgãos públicos, né? Principalmente as prefeituras. E aí a gente pôde debater um pouco isso em Nova Iguaçu. Realmente, como o Crispim falou, a gente teve que adiar, acho que foi 2 vezes, né? Porque era uma época de chuvas torrenciais lá em Nova Iguaçu, e uma vez a gente, inclusive, ficou até meio que presa ali um tempo, indo para lá, né? Mas a gente conseguiu chegar para fazer atividade, e isso foi um dos pontos que a gente muito dialogou, né? Porque são problemas que se repetem todos os anos e a gente não vê um avanço, né, estrutural para que essas questões sejam dialogadas, resolvidas, principalmente com participação social, com participação da população. Então, muitos trouxeram esse ponto. Nessa em específico, a gente teve também participação de, acho que 1 ou 2 funcionários da prefeitura e tal, que trouxeram, não, a gente tem, sim, esse plano, a gente era, acho que sobre saneamento, era sobre saneamento, eu acho, né? Não, a gente tem e tal, mas não estava disponível no site, não estava ali disponível em nenhuma, né, estrutura oficial da prefeitura. E aí foi interessante também a gente discutir isso, porque como a gente estava com esses dados da Casa Fluminense, a gente tinha ali, né, os dados que revelavam quanto isso, a falta desse plano e da execução desse plano traz para as famílias ali, no contexto real, né, dos dados reais atualizados. Então, é realmente uma forma mesmo de dar uma pressionada
né, na prefeitura, nos órgãos municipais, para que, olha só como está a situação aqui, e a gente não tem nenhum plano para, né, ter uma perspectiva de mudança nos próximos anos. Em São Gonçalo também foi muito interessante, né? A gente tinha também participação de coletivos muito organizados, né? Um deles que tem a agenda Ressuscita São Gonçalo, né? Então ali eles já estão muito munidos de informações, sabem quais políticas de fato estão ou não estão aplicadas, e eles bateram muito nessa tecla desse plano também, né, de resiliência. Cada município vai adotando um nome, né, mas buscando a justiça climática e socioambiental, né, que é uma prerrogativa, vamos dizer assim, para toda a nossa região metropolitana, se a gente for pensar nos impactos ambientais. E mais recentemente, né, estamos aqui no prédio onde fica a ONU-Habitat, a gente pôde celebrar esse acordo de cooperação técnica do IAB com a ONU-Habitat para realizar tanto um compartilhamento, né, de informações, porque nessa ocasião, né, a ONU-Habitat estava iniciando um projeto que também envolve, né, reunir essas informações, então, para a gente poder trocar sobre isso, e também a participação do Lucas, que está aqui, né, que é também hoje do ONU-Habitat, que pôde também, nessa cooperação, estar junto com a gente, essa questão do georreferenciamento. Aqui a gente fazendo a transição para a última edição, né, da turma de voluntariado. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, vocês dois. Mas foi também um processo de trocar com os coordenadores, né, os pesquisadores anteriores, né, que participaram antes. Estou vendo aqui a Tayane, que participou também antes. E os novos voluntários, para a gente, enfim, reunir mais informações. E também uma coisa mais recente, né, que foi muito importante também, é fazer esse cadastro no mapeamento de iniciativas climáticas urbanas, né, que é promovido pelo Ministério das Cidades. Então, o OCA já está lá, né, como um dos realizadores, através do IAB, obviamente, né, como classificado como dados e ferramentas digitais para adaptação à mudança do clima, né? Então, é importante também a gente estar conectado com outros parceiros. A gente até teve já diálogo, né, com outros observatórios que também fazem alguns tipos de mapeamentos, a gente poder trocar essas informações também. E acho que também é interessante para vocês conhecerem, porque através dessa plataforma de mapeamento tem várias iniciativas lá, né, e enfim, um livre acesso, né, pelo site do Ministério das Cidades. Eu acho que é uma conexão importante também para todo mundo conhecer. Aqui tem mais detalhes, né, do catálogo, do mapeamento. Eu acho que ele é já referenciado, não é? Acho que ele só aparece como tabela, né? Ele dá um centroide lá onde fica cada iniciativa, mas ele dá o link de cada projeto. E agora, né, a gente está em mais um período onde a gente discute planejamento e tal, que se aproxima dos processos das eleições, né? Embora a gente esteja agora num ano que a gente discute estadualmente, e as políticas que a gente mapeou, né, elas são municipais, a gente sabe que tem muitos rebatimentos regionais, né? Por isso que a gente fala da região metropolitana, a gente fala do leste metropolitano. Então, agora a gente está fazendo também, né, reunindo essas propostas que foram feitas no ano de 2024, né, atualizando elas para esse contexto também estadual. Então, a gente está no meio desse processo, né, a gente pretende até o final de junho, julho, ter esse material também mais fechado, para que a gente também possa apresentar para as candidaturas. A gente até teve um início de diálogo com a Secretaria Estadual de Cidades, né, do governo estadual. A gente teve um encontro aí, foi um seminário, né, promovido pelo IPUR, onde a gente teve esse contato, e a responsável naquele momento até nos disse que existe também um levantamento feito ali pela Secretaria Estadual de Cidades, que a gente poderia também trocar um pouco essas experiências. Mas o nosso interesse é que a gente consiga que esses temas, por exemplo, socioambientais, eles consigam ser levados para esse aspecto regional, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de uma bacia, né, a gente não pode focar só no limite do município, a gente precisa,
né, estender um pouco mais esses limites. Então, a gente quer dialogar, mesmo que a maioria das políticas que a gente atue, a gente esteja falando de políticas municipais. Mas aqui, né, principalmente através da última atividade que a gente realizou, a gente teve esse foco mais da região metropolitana. Então, é um dos objetivos também levar. E aí, aqui tem, né, já um pouco quais seriam, né, um exemplo aqui de quais seriam um pouco essas propostas importantes que vêm da Carta Manifesto, né, Planejamento e Gestão Democrática das Cidades, que ela já foi atualizada, né, porque a primeira versão dela é de 2020 para 2021, né. Agora a gente já, tanto pela casa quanto por esses coletivos também. E acho que é isso, gente. Tivemos uma apresentação bem extensa, mas espero que vocês tenham, né, enfim, se interessado por esse tema, e a gente se coloca, né, disponível para trocar. A gente também sempre está, né, recebendo novos voluntários para estarem junto com a gente e poder também atualizar quando a gente tiver, né, esse funcionamento do nosso projeto de extensão funcionando. E as informações estão todas lá no site do IAB. A gente lá na parte de iniciativas tem a parte do OCA, ou pode só digitar isso também, né, /OCA, que vocês vão encontrar todas as informações. Bom, obrigada, gente. É isso.